Bom, nós estamos hoje mais com o podcast Papo de Engenharia. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito legal, gente muito boa, pessoa jovem, uma engenheira jovem, a Laís Aguiar, engenheira ambiental, secretária de Meio Ambiente do município de Sapucaia. Quando eu soube que tinha uma engenheira responsável sobre o meio ambiente de Sapucaia, eu me surpreendi, que eu conheço o município de Sapucaia, o tamanho do município de Sapucaia, os problemas do município de Sapucaia, que não são problemas pequenos. Apesar de ser um município pequeno, são problemas pequenos. Eu queria agradecer a Laís, que eu liguei para ela prontamente se colocou à disposição para participar aqui do podcast. Eu queria agradecer, viu, Laís? Antes, Laís, de eu passar a palavra para você, eu quero fazer aqui a ABRAIP, fazer algumas informações que eu dou da ABRAIP, Associação Brasileira de Organismos de Inspeção acreditado de Sistema de Inspeção Predial de Gás, é do meu amigo Jorge Omar. Inspeção Predial de Gás, Sapucaia não tem, mas no Rio tem muita, o Jorge Omar é um dos responsáveis. Tem a Contec Engenharia, que é do meu amigo Barato, que hoje não está aqui também, por problemas, acho que é problemas de saúde, ele não tem conseguido vir, mas Contec Engenharia tem da parte de elevadores, a parte de perícias e a parte de auto-vistoria predial. Esse é o Papo de Engenharia, que é o nosso logotipo, depois verá. Vamos ver que aqui a gente bota. O Papo de Engenharia tem um blog. Se você quiser fazer um texto sobre Sapucaia, sobre o trabalho de Sapucaia, você me manda que eu coloco no meu blog. Ótimo. No blog, no meu não, no blog do podcast Meio do Barato. A BRAIP eu já falei, depois a IBEC, o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, que é do meu amigo Paulo Dias, que ajuda a gente aqui também a produzir esse podcast. Quem quiser fazer engenharia de custo, eu recomendo. Engenharia de custo é uma das engenharias mais importantes que tem, e o Paulo Dias é um dos melhores engenheiros que tem na América Latina. E a BMEC, Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, Seção Rio, que tá sob a gerência do engenheiro André, lá de Itaperuna, e eu e o Barato, que somos diretores da BMEC, estamos dando uma força para a BMEC subir, ter mais prestígio aqui no Rio de Janeiro. Bom, engenheira Laís, muito obrigado. Engenheira jovem. Eu acabei descobrindo que ela conversando antes, acabei descobrindo que ela tem muita história, muita informação. A primeira conversa que a gente tem aqui, a gente quer saber um pouco do profissional. Da onde veio o profissional? Como é que você chegou à engenharia ambiental? De onde você veio, onde você nasceu? O que você transitou até chegar à engenharia ambiental? Primeiro, quero te agradecer o convite, Carlos. Marcos. Eu sou natural de Belo Horizonte, mas assim que eu nasci, eu mudei para Várzea da Palma, norte de Minas Gerais. E então, desde sempre eu vivi lá em Minas Gerais. Quando fiz curso técnico, engravidei muito jovem, então eu tive que trabalhar desde cedo. Terminei o meu curso técnico já com o neném no colo, mas não me aborreceu, me deu mais incentivo para correr atrás. Aí resolvi fazer faculdade em Montes Claros. Ficava 2 horas da minha cidade para ir, 2 horas para voltar. Então, eu saía de casa 4h30 da tarde, todos os dias, para ir para a faculdade. Durante 5 anos, me formei na Faculdade Santo Agostinho, em Montes Claros. Assim que eu me formei... Presencial, todos os dias. Assim que eu me formei, antes de me formar, eu consegui um estágio na empresa de engenharia, na Planex Engenharia. Foi nela que vim até Sapucaia trabalhando. Que eu finalizei uma obra de saneamento básico em Sapucaia e ela tinha uma obra em Sapucaia. Terminei uma obra deles em Várzea da Palma e vim para Sapucaia porque eles tinham uma obra em andamento. Nisso eu fiquei em Sapucaia, gostei da cidade. Terminou a obra em Sapucaia que eles perderam, vim para o Rio, fiquei um tempo no Rio também trabalhando numa obra deles, mas já não era mais obra de saneamento básico, era uma obra de ciclovia, de calçamento lá na Padre Guilherme da Caminhada em Santa Cruz. Até hoje estou em Sapucaia, hoje estou secretária de Meio Ambiente do município, mas tem 12 anos que eu estou na prefeitura trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente. Você tem 2 filhos?
Tenho Duas duas meninas. filhas. Duas meninas. Duas filhas. Você mora em Sapucaia. Moro em Sapucaia. Quer dizer, essa história de Sapucaia, você sabe que eu conheço Sapucaia bastante. Eu tive, claro que não, há alguns anos que eu não vou a Sapucaia. Eu, quando estive na época na FEMA, eu passava por todos esses municípios de Sapucaia. Sapucaia tem problemas sérios. Quais são? Você já está em Sapucaia há quanto tempo como secretária? Tem 7 anos. 7 anos. 7 anos que eu estou em Faz um Sapucaia. histórico para a gente aqui. Quais eram os problemas que Sapucaia teve? Quais são os problemas que Sapucaia tem? E como é que você conseguiu solucionar esses problemas? Então, como se dá bem se tratando de meio ambiente, né? Na nossa região ou no Brasil inteiro, a gente tem um grande problema de saneamento básico, de falta de coleta de resíduo, de desmatamento. Quando eu cheguei em Sapucaia, a cidade ela estava sendo desenvolvida mais nessa parte do quesito de meio ambiente. Ela tinha um lixão há 14 anos atrás, esse lixão foi desativado, foi construído um aterro sanitário e a gente, enquanto município, administra esse aterro sanitário. Então, hoje, a gente não tem problema de falta de coleta de resíduo. E nem disposição final. E nem disposição final, porque temos um aterro sanitário próprio, Qual o tamanho licenciado. dele? Ele tem 340 mil metros quadrados. Nossa, é grandinho. A primeira célula desse aterro, ele foi todo o passivo do lixão que estava em anta. Então, a primeira célula é o passivo de anta. E depois, então, ele começou a operar em outubro de 2010 e a partir de janeiro de 2011 ele já estava recebendo os resíduos de Sapucaia e os 4 distritos. Dos 4 distritos. Recebe Isso. o lixo dos 4 distritos. Esqueci o nome agora. O aterro sanitário. Aterro sanitário, que agora é em Anta. Está em Anta. Não, fica na BR-393. Fica na margem da BR-393, aonde? No quilômetro 124, na entrada de Aparecida, Na entrada de Aparecida. que vai para o 3º distrito. Fica bem localizado, né? Você conversou comigo que teve alguns ajustes com a questão de Furnas, de Light, com a Furnas, principalmente com a instalação da barragem de Anta. Correto. Então, Furnas cumpriu o passivo dela ambiental, né, fornecendo para o município. Isso foi uma das exigências da licença de Furnas. Do TAC, foi o cumprimento do TAC, né? Foi a construção do aterro sanitário, que se deu pelo lixo que eles precisavam de tirar do antigo lixão. Então, todo esse resíduo que retirou para fazer o enchimento da barragem, que é o lago da barragem, foi para o aterro sanitário. Então, esse foi um dos cumprimentos. O outro cumprimento foi as estações de tratamento de esgoto, porque quando se dá a geração de energia, essa água tem que estar com qualidade também. Então, a gente trata os resíduos de Anta e de Sapucaia, os efluentes sanitários, por conta do barramento. Essas 2 ETs foram feitas através da Eletrobras. Contudo, isso também soma ICMS ecológico para o município, porque você começa a controlar o seu ambiente, seus efluentes. Você trata seu efluente e devolve com a melhor qualidade para o rio. Você está me dizendo que Sapucaia deve ter em torno do que? Uns 70%, 80% de esgoto coletado e lixo, 100% do lixo. Isso. Lembrando que, quando a gente fala Sapucaia, eu tô falando Sapucaia, o município todo, os 5 distritos. Não, Sapucaia só é assistido pela rede coletora em Sapucaia, em Anta, que é no 2º distrito. Que vai para as ETs. Que vai para as ETs. Cada distrito tem a sua estação de tratamento de esgoto para estar recebendo esse efluente, vai através das elevatórias. O distrito de Jamapará, Aparecida e Pião está sendo feito agora os projetos de esgotamento sanitário, o projeto executivo, junto com o memorial descritivo, para assim contratar uma empresa para fazer essa implantação desses esgotamentos sanitários. Quem faz? Que o financiamento sai da onde, Então, Laís? O município de Sapucaia aditivou o contrato com a concessionária de água, que é a SEDAI, e com essa concessão lá continua a SEDAI. Lá continua a SEDAI. O município não entrou no leilão, mas o prefeito não quis aderir, então ele recusou o dinheiro e saiu do leilão. O novo contrato com a SEDAI prevê o esgotamento sanitário. E a gente tem o novo marco do saneamento também,
que temos até 2033, de acordo com a lei, que precisa de ser cumprido. Então, quando a gente receber esse projeto que está sendo feito pelo Comitê Piabanha, é pago através da agência, né? Porque o Comitê Piabanha, ele não tem CNPJ, então a gente tem uma agência que controla esses dinheiros dos recursos hídricos. Assim que a gente receber esse projeto, a gente vai estar conversando, alinhando tudo com a SEDAI, passando para eles fazerem dos três distritos. Dos 3 distritos. Mas me diga uma coisa, a questão da água de Sapucaia está resolvida. A SEDAI tinha uma estação de tratamento que só clorava lá na minha época. Melhoraram aquela estação, a estação evoluiu ou continua só clorando a água? Eles estão reformando todas as tinha estações, filtros né? e tal. Não, por exemplo, em Anta agora, eles inauguraram uma estação de tratamento nova de água. Novinha. Eu preciso ir lá em Anta ver isso. Sim, tem 2 semanas que teve a inauguração. Em Sapucaia eles estão reformando tudo e vão também trocar todos os equipamentos que não estão legais, que com o tempo vai deteriorando, né? Então eles estão fazendo essa reforma, está previsto também no contrato. Os outros distritos também vão ter, já tem, ou são distritos mais internos do município, mais na área rural, que não precisa uma estação de tratamento de água ou um abastecimento de água rotineiro? O único município que não tem o tratamento de água é o Pião, porque o Pião tem uma briga entre 4 municípios de território. Então, assim, enquanto... Volta do Pião. Volta do Pião. Está escrito lá na placa. Volta do Pião. Enquanto não tiver essa decisão, o município de Sapucaia não poderia entrar. Mas com esse novo aditivo, o prefeito fez questão que a SEDAI implantasse esse tratamento de água no Pião. Então, está previsto nesse contrato também que a SEDAI vai atender o Pião. E tinha uma outra coisa também, que eu via muito em Sapucaia, é a questão da BR-393, que passa por dentro de Sapucaia. Isso sempre foi uma discussão de tirar aquele tráfego pesado de transporte, né, que vem normalmente do Nordeste, né, do Norte e Nordeste, passa para ir para São Paulo, às vezes. Me diga uma coisa, você que trabalha nessa área de meio ambiente, tem alguma discussão nesse sentido? Tem sim. Lá é a rodovia 393, a Lúcio Meira, né, que é a Rio Bahia. Desde que o prefeito entrou, é uma promessa dele tirar o trânsito de dentro da cidade. Porque agora Ele já está no segundo mandato. Já está no segundo mandato. Desde o primeiro ano dele, eles correm atrás em Brasília para isso. Contudo, tem o Fernando, que é o secretário de Fazenda, ele está junto com o prefeito nessas determinações, né? Ele conseguiu, junto lá, que eles tirassem a licença para fazer esse desvio. Tem a licença ambiental já? Tem uma licença emitida. Dada pelo INEA? Dada pelo IBAMA. Pelo IBAMA. Para a concessionária à época. Porque a Estrada Federal tem que ser IBAMA. Para a concessionária à época. Só que a gente está sem concessionária na rodovia. Sem concessionária? Sim. Não tem pedágio lá? Não tem. Tá direto? Está desativado, desativado. E ontem teve uma audiência... E olha que o 393 vai lá que vai para Minas, como é que chama lá, de finalzinho de Além Paraíba, até Volta Redonda. Isso. Não passa de Volta Redonda, sim, vai até a Dutra. Vai até a Tá Dutra. sem pedágio? Tá sem não pedágio. Tá pedagiada, não? Não tá pedagiada. Uma das estradas mais perigosas que eu conheço, a 393, naquele pedaço, o de Sapucaia até a BR-40 é perigosíssimo, e da BR-40 para lá é mais ainda. Mais ainda. Ontem eu estava aqui e vi nas redes sociais do prefeito que ele teve uma audiência pública online em Brasília, audiência pública não, uma audiência em Brasília online para falar sobre o desvio. Por que acontece? Lá em Sapucaia, a concessionária que não tinha condições, ela alegava que não tinha condições de fazer o desvio, por ser uma obra muito custosa para ela. Então, com isso, saiu. Aí eu escutei burburinhos na cidade que primeiro ia acontecer o desvio para depois voltar à concessão. O desvio vai ser feito pelo governo federal e depois, sim, vai ter uma concessão. Quem está tomando conta lá da BR está sendo o DENIT. Eles estão fazendo manutenção na via, mas não é lá essas coisas. A gente tem muitos buracos na rodovia. A estrada é muito ruim, né? Além de muita curva, eu não sei se eles melhoraram aquelas curvas todas, estaram muito perigosas. O fluxo aumentou muito depois que não tem pedágio, né? Todo mundo foge para passar por lá. Me diga uma coisa,
a mudança do trajeto, como é que chama? O desvio, o traçado. O desvio seria no morro, né? Sim. É um desvio complexo de engenharia, uma obra meio complexa, não? Sim, várias famílias já tinham sido indenizadas, né? Que ia ser demolida as casas, eles já saíram, já construíram outras casas. Outros não, porque não achou justo o valor que recebeu. Porque cidade do interior tem muito assim, um quintal vai construindo várias casinhas, várias famílias junto. Apoio familiar, fica por ali. E quando ele veio para fazer essa vistoria para avaliar essas residências, as pessoas não acharam que estava certo, correto, então não receberam. O dinheiro ficou depositado em juízo. Mas me parece que eles já até pegaram esse dinheiro de volta, porque não é essa concessionária que está lá mais. Qual a população de Sapucaia hoje, Laís? Quase 18 mil habitantes. Quase 18 mil habitantes. Isso, mas tem muito mais no interior, no rural, né? Tem uma parte rural grande. A gente tem a nossa grande parte do território é rural. Grande parte rural. Isso. E de indústria, tem muitas indústrias lá. Eu acho que em Anta, tinha algumas que tinha um polo industrial em Anta, que eu cheguei a verificar, mas não sei. De Bem Posta para cá, Bem Posta... É Sapucaia, não? Bem Posta é 3 Rios. Bem Posta é 3 Rios. Em Anta tem a Paraibuna Embalagens, né? Que é uma das nossas maiores empresas que tem no município, emprega mais de 600 pessoas. Mas em Sapucaia em si não tem indústrias desse porte, e em Jamapará já tem algumas. Lá já tem mais indústrias. Tem a Imagem, que produz máquinas... E várias outras. Tem serviços ali, muitos serviços. Sim, Jamapará é a nossa maior parte, assim. Fica naquele entrocamento da BR de Teresópolis, que eu não me lembro o nome, o número... Que é a 116. A 116 com a 393. Isso. Que, inclusive, ali é complicado também, é um trecho que precisa ser feito. Agora, me diga uma coisa, Laís, o Sapucaia investe em engenharia, tem engenheiros, contratou engenheiro, tem essa coisa, porque na hora de captar recursos, tanto na área federal quanto na área estadual, é necessário que tenha gente que conheça um pouco desse caminho para buscar o dinheiro, mas tem gente que precisa fazer algum pré-projeto para poder apresentar, por exemplo, no Fundo de Conservação Ambiental do Estado, que tem muito dinheiro, ou no governo federal, ou no BNDES, ou na Caixa Econômica. Tem gente lá, a prefeitura está estruturada com arquitetos, engenheiros, técnicos lá. Sim, o Breninho, que é o nosso prefeito, ele fez um concurso e nesse concurso ele colocou mais vagas, colocou para engenheiro civil, para arquiteto, já tinha na Secretaria de Planejamento, é uma outra secretaria, que é a secretaria que cuida dos projetos do município, e já chamou mais pessoas para estarem lá acompanhando a equipe deles. Inclusive, na minha secretaria também fui agraciada com engenheiro, com a química, com geólogo, com gestor ambiental e 2 engenheiros ambientais. Então você acha que o quadro de técnico está crescendo? Porque, na verdade, eu vejo que esses municípios têm muita dificuldade de captar recursos, de fazer pré-projetos, nem é o projeto em si, porque não tem gente qualificada para fazer isso. Você não acha? Sim, acho. A gente tinha muita dificuldade quanto a isso. Mesmo tendo a equipe, o prefeito licitou uma empresa para estar fazendo esses projetos também, porque às vezes aparece uma verba bem rápida e se você não tiver uma eficiência de mão de obra, você não vai conseguir atender os requisitos para estar concorrendo a essas emendas parlamentares, né? Que a maioria desses projetos tem as emendas parlamentares também. Eu me lembro disso, tinha uns deputados que faziam muito emenda parlamentar, já lá na minha época, pro município, o Dornelles foi senador, foi deputado. Dornelles era um daqueles caras, depois foi ministro do Trabalho, que levava máquinas, tratores e esteiras e não sei o que, tudo para lá. Me diga uma coisa, você faz licenciamento ambiental lá? Fazemos, o município ele licencia desde 2018. Inclusive, eu, junto com a minha equipe, que implementamos o licenciamento ambiental na secretaria. Meus parabéns. Aí a gente criou a lei, né, que é o sistema de licenciamento, mandamos para a Câmara, foi aprovado, o Código de Meio Ambiente, e a gente vem cada vez mais implementando, porque não é só criar e esquecer que criou, não. Todo dia tem uma lei nova, todo dia tem uma adequação, a gente está em constante estudo para estar aprimorando os conhecimentos, para estar atendendo a população de Sapucaia. A população responde? Você tem
Você acha que a população, a esse tipo de discussão de meio ambiente, que na hora que você vai priorizar, na hora que o prefeito vai priorizar, meio ambiente não é o primeiro. Primeiro lá está a educação, depois ou saúde, depois a educação, depois segurança pública. Eu nem sei se Sapucaia tem esse problema de segurança pública, mas lá está lá esses maiores problemas que são de quase todos os lugares. Você acha que meio ambiente para a população tem um encaixe político interessante? Então, a gente trabalha desmembrando as culturas, né? Porque a pessoa está acostumada a sempre fazer o errado. Aí você diz para ela assim, não pode mais, você precisa de fazer o licenciamento ambiental. O que é o licenciamento ambiental? É você fazer o controle ambiental daquela prática. É você melhorar como fazia, porque as pessoas tinham cultura de queimar o lixo. Hoje é proibido. Se você queimar, você é multado. Descartar o resíduo de forma irregular, você é multado. Mas a gente não trabalha nesse intuito de querer multar as pessoas. A gente vai, conversa, informa que não pode, trabalha a parte social. Porque a cidade é uma cidade de 150 anos, são pessoas mais idosas e com culturas de pertencimento. Então a gente vai consertando isso, dizendo que não pode, instruindo, pedindo para quando vai fazer uma movimentação de terra, que contrate o engenheiro, para o engenheiro fazer o projeto, dizer aonde que vai dispor aquela terra que vai ser cortada. Não é só cortar e colocar em qualquer lugar, você precisa de conter esse material. Se esse material ele pode descarrilhar e causar entupimento dos bueiros, pode até causar outros sérios problemas ambientais. Então hoje eles já têm uma cultura de procurar a Secretaria de Meio Ambiente para fazer a supressão de árvores. É isso que eu ia te perguntar. Como é que está essa questão florestal? Porque tem muita floresta, tem os morros, quase todos eles ocupados por floresta. E também tem muita gente criando gado lá, ou gado, ou agricultura. Eu acho que lá é mais o forte a agricultura. A manga é um dos alimentos mais fortes que tem lá, uma cultura. Toda vez que eu ia lá, tinha sempre alguém que me dava um caixote de manga, na época da manga, né? E aí, como é que está essa coisa porque você sabe que no Rio tem uma discussão interessante, e que eu acho que procede, que é uma discussão sobre retirada de árvores, sobre colocada de árvore, replantio, reflorestamento, como é que é isso aí em Sapucaia? Então, hoje tem uma plataforma que é federal, que é do Sinaflor. Supressão de vegetação ele só pode sair dentro do sistema do Sinaflor. Porém, se você estiver em processo de licenciamento e precisar de fazer qualquer tipo de corte de árvore isolada, não pode ser em fragmento. O município consegue essa liberação junto do processo. Ele tem que entrar com o licenciamento pedindo para... Com licenciamento. Agora, se for dentro de um fragmento florestal, que já tiver com tudo muito fechado, só o Sinaflor que pode emitir essa autorização. O Sinaflor é federal. O Sinaflor é uma plataforma federal. Porém, os municípios ainda não foi capacitado para estar... Mas aí pode ter um acordo com o Sinaflor para poder essa autorização ser dada pelo município. Não, o município ele tem que ser treinado, capacitado. Dentro do Sinaflor, ele tem uma aba que ele vai autorizar, mas está dentro do Sinaflor. O porquê isso? Eu até entendi. Porque eles querem monitorar os desmatamentos. Uma vez que você comunica dentro de uma plataforma, você vai saber se a pessoa tem licença ou não. Por exemplo, todos os instrumentos ambientais que são emitidos pelo município, ele tem uma plataforma do SEIMA, do estado, que você tem que colocar lá dentro qual é o tipo de objeto que você deu, qual a coordenada geográfica. E sim, qualquer pessoa pública pode entrar dentro dessa plataforma e saber se naquele endereço ali tem algum instrumento emitido do licenciamento. Então, assim, hoje o controle está bem amplo. Você consegue acessar de qualquer lugar para saber se ali... Você acha que tirar uma árvore hoje dentro de uma casa é complicado? Pode receber uma multa ou pode receber uma fiscalização lá no pequeno município de Sapucaia? Então, para você fazer qualquer tipo de supressão, você precisa de autorização. Lá tem o engenheiro florestal? Lá tem o engenheiro florestal. É o Tadeu Galdereto. Tadeu já está lá há quanto tempo, Tadeu? Tadeu está lá já tem uns 7, 8 anos. Ele é funcionário, ele é concursado? Ele é concursado, ele se formou em Viçosa. Porque eu tenho uma defesa seguinte, eu acho assim, se tem um engenheiro florestal que diz que pode tirar árvore, eu acho que pode tirar árvore. Não tem árvore, 1, 2, 3, 1000. Se o engenheiro florestal diz que não pode tirar árvore, não pode tirar uma, nem um galho, não pode porra nenhuma. Eu defendo essa tese.
Eu não sou ativista de árvore, mas eu defendo a tese que o engenheiro florestal seja responsabilizado sobre a atitude que ele tomar, concedendo a retirada ou vetando a retirada. Correto. Por exemplo, a manga hoje em Sapucaia, você até citou a manga. Eu gosto muito da manga de lá. Existe uma lei no município que proíbe o corte da mangueira. Ah, é? Sim. Então, para você fazer a supressão hoje, para ele autorizar, é só se tiver em risco iminente. A mangueira é um bem tombado lá e... legalmente tombado. Isso, só se tiver em risco iminente, senão ele não consegue fornecer essa autorização. Então, assim, o engenheiro florestal, ele tem essa prerrogativa de entender se a árvore está com algum problema fitossanitário, se ela não pode estar ali naquele local. Aí ele vai dizer, olha, essa árvore ela não pode estar plantada numa calçada, porque ela vai dar risco para a tua casa. Para fazer a supressão em via pública, a prefeitura tem a prerrogativa de fazer esse tipo de serviço, mas já dentro da propriedade particular, o município não pode entrar para fazer essa supressão. Tem compensação ambiental? Você sabe o que é compensação ambiental. Sim. O Rio tem uma discussão sobre isso muito grande, porque principalmente na Barra, Recreio, onde tem alguns exemplares de árvores, e alguém quer fazer algum tipo de empreendimento e necessariamente tem que retirar umas árvores. E para retirar essas árvores, eles têm uma compensação ambiental para fazer, para plantar em outro lugar, para pagar. Agora mesmo a ex-secretária de Meio Ambiente do município, Tainá de Paulo, não sei se você conhece, que agora saiu, voltou para a Câmara dos Vereadores, tem lá os instrumentos lá para poder fazer uma transparência na compensação ambiental, que eu sempre defendi que faltava. Tem lá compensação ambiental também? Sim, a gente trabalha com compensação ambiental, tanto de intervenção em APP, quanto de supressão de vegetação. Aí ele faz o cálculo embasado na lei, né? Porque tudo tem que ser embasamento legal, para estar fornecendo, mediante a emissão da licença, qual vai ser sua condicionante com a compensação ambiental. Às vezes, se for pouca quantidade de árvore, ele pede doação de muda, porque a gente tem viveiro no município. Ah, isso que eu ia perguntar, porque você pedir o cara para plantar e não ter viveiro, tem que importar o viveiro, importar muda lá de Santa Maria Madalena, um pouquinho longe, que lá tem viveiro. Isso. A gente tem um viveiro, fica dentro do nosso parque, a gente tem um viveiro dentro do aterro sanitário. Então, que também é parque municipal. O nome do parque qual é? Antônio Alves da Silva. Deve ter sido um outro prefeito antigo. Foi alguém que foi homenageado pelos vereadores à época. Brincadeira, mas tá. Dentro do parque tem um viveiro. Tem um viveiro. Que vocês desenvolvem mudas. Sim, a gente desenvolve e recebe as mudas de doação para estar distribuindo para reflorestamento. As mudas são naturais, são mudas nativas. Todas as mudas que a gente trabalha são nativas. Nativa do local, da área lá. Da nossa Mata Atlântica. Da nossa Mata Atlântica. É importante isso, que isso de qualquer maneira é uma parte da regeneração da Mata Atlântica. Eu fico muito satisfeito de achar que Sapucaia, que eu conhecia, onde eu vou a Sapucaia praticamente há uns 20 anos, eu não vou a Sapucaia, né? Eu não passo a Sapucaia, mas sempre foi um município que eu almoçava ali em Sapucaia, eu ia fazer a vistoria, sempre Sapucaia foi um município de passagem, nunca foi um município de fixar em coisas, porque sempre foi um município com pouco recurso, tanto financeiro quanto industriais, quanto até de intelectuais, que na verdade, Sapucaia é muito pequena. Mas eu queria perguntar para você o seguinte. Eu defendo que a Vicente Loureiro, não sei se conhece o arquiteto Vicente Loureiro, e ele fala muito bem sobre a questão da região metropolitana. É um cara que tem uma especialidade nisso, fez um projeto de região metropolitana. Eu queria perguntar a você, sem te deixar com saia justa, nem nada, sem te colocar, o arquiteto Vicente Loureiro diz que as câmaras de vereadores são muito difíceis de ser como é que chama? Convencidas, tendo em vista a baixa qualidade intelectual, baixa qualidade. Você sente isso? Ou essa coisa lá tem uma tentativa, lá é uma coisa diferente na Câmara de Vereadores lá? Porque são poucos vereadores também, lá são 10 vereadores. Então, no momento eu não tenho nenhum projeto de lei que eu dependa dos vereadores.
Mas sim, existe um projeto de lei que está lá para votar, já tem mais ou menos uns 4 anos, que é a cobrança de resíduos sólidos. Todo ano, a O Procuradoria... resíduo sólido é da recolhimento do lixo urbano. Isso, porque é uma lei federal que diz que tem que ser cobrado. E se não cobrar, você vai responder por improbidade administrativa. Você está onerando os cofres públicos, deixando de cobrar os resíduos sólidos. E no passado a gente enviou a lei, é o 4º ano consecutivo que a gente envia a lei todo janeiro para lá, para estar sendo votado para cobrar. Eles nem lêem a lei e no final do ano devolve dizendo que não foi aprovado. Esse ano a gente está fazendo diferente. A gente está com um projeto de procatadores do Sebrae lá na secretaria. O que é isso, hein? O projeto ele está dando consultoria para o município para melhorar as políticas públicas. Tanto ele dá para a cooperativa de catadores, como ele dá também para a Secretaria de Meio Ambiente. Como a gente está participando desse projeto Procatadores, a gente está pedindo para eles ajuda para estar alterando essa minuta dessa lei que está na Câmara. Porque a gente enviou, eles falam que vai ser cobrança, que não é legal enviar mais uma cobrança para ninguém, porque a gente já paga imposto demais. Se a gente for olhar por esse lado, realmente, a gente paga imposto sobre tudo. Mas não sou eu que estou querendo que fazer cobrar. É a lei quem está mandando. Licenciamento ambiental lá é cobrado ou não? É cobrado. É cobrado. Tem uma legislação, é cobrado. Cobrado. Agora, me diz uma coisa do ponto de vista da engenharia. Os engenheiros lá, pelo menos que você falou comigo, deve ter uns 20, uns 15, por aí, mais ou menos. Não tem isso tudo, não. Uns 10. Isso. 10. Como é que trabalha lá essa questão do salário? Você não precisa dizer qual é o salário. Há uma certa discussão de que há uma necessidade de melhorar esse salário desses engenheiros. É uma discussão que o CREA tem, que o sindicato tem, que toda essa discussão do salário mínimo profissional. Se a prefeitura chega perto, está muito próximo, o que você acha? Então, não chega perto de acordo com a tabela do CREA, né? Mas os engenheiros lá são 20 horas a carga horária, não é 40 horas. Não é 40 horas. Então recebe proporcional. Proporcional. Me diga uma coisa, nós estamos conversando aqui, me diga uma coisa agora do ponto de vista pessoal. Porque a gente sempre tem essa dificuldade. Você sabe que ter engenheiras, a existência de engenheiros é difícil. A engenharia foi feita para homens brancos. Não foi feito nem para negros, nem para mulheres. Você sabe, por exemplo, o plenário do CREA hoje, por exemplo, deve ter de 90 representantes, deve ter umas 12 mulheres, 10%, 13%, 14%, por aí. Como é que é você já está há alguns anos lá como secretária. Como é que é quando um empresário, uma pessoa que chega lá para falar com você na Secretaria do Meio Ambiente, eu quero marcar com a secretária uma audiência e tal. Como é que é o recebimento? O recebimento é surpreso, é surpreendente, há um certo descontentamento no início, mas depois há o relaxamento, quando reconhece que você tem competência e tem conversa e fala. Como é que você sente algum tipo de preconceitos e algum tipo, ou isso você tira de letra? Assim, acaba que tem, né? Existe um mundo muito machista, acha que você não pode estar à frente de um cargo público, mas os paradigmas estão sendo cada vez mais quebrados. Às vezes a gente tem um problema, sim, de achar que, deixa eu falar com a secretária. Você tão nova. Então, é difícil, mas a gente vai melhorando até o assistencialismo com essas pessoas. Porque uma vez que você começa a tratar as pessoas bem, falar mais calmo, se ela vir bem agitada, ela vai dar uma quebrada naquele momento. Ela vai ver que você tem capacidade técnica para estar lidando no seu cargo público. Inclusive, a maior parte do secretariado desse governo são mulheres. E todos, tanto as mulheres quanto os homens, eles têm capacidade de estar assumindo seus cargos. Não são cargos só políticos, eles têm capacidade técnica, tá cada um na tua área. Eu sou engenheira ambiental e estou na área de meio ambiente. A secretária de educação é da área da educação e assim por diante. Então, assim, a gente tem que trabalhar
mostrando às pessoas que a gente tem qualidade. Não é porque somos mulheres que não podemos. Inclusive, se as pessoas às vezes vêm falar, hoje não muito mais, vêm falar comigo de algum tom, eu vou aumentar o meu tom também para mostrar para ele que eu tenho um empoderamento. Eu brinco com eles, eu viro homem também. Tipo, Você pera nem Mato aí, Grosso, fala. pera aí. Se quer falar como homem, eu vou falar como homem. Mas graças a Deus isso está melhorando muito, porque a gente está sendo infiltrado em diversos setores. Infiltrado, a palavra boa. Mas eu estava perguntando sobre educação ambiental. Como é que está a educação ambiental lá? Você tem, na sua secretaria, você tem uma organização para fazer isso? Você trabalha com escolas? Normalmente lá as escolas são mais do ensino, no ensino fundamental, tem também alguns de ensino médio, tem alguns do governo do estado. Como é que você trabalha lá? Então, Sapucaia, em todos os distritos, tem tanto estadual quanto municipal, porque o nosso municipal vai só ter ensino fundamental. Depois já vai para a escola estadual. E temos uma escola particular em Sapucaia, no primeiro distrito. Existe um programa que chama PROMEA, Programa de Educação Ambiental. É uma parceria da Secretaria de Educação com a Secretaria de Meio Ambiente. A gente desenvolve vários projetos e programas ao longo do ano. A gente trabalha a gincana do óleo de cozinha, dizendo que não pode jogar. Então, a gente premia as crianças que mais recolhem todo final do ano. A gente trabalha com mata ciliar, com reflorestamento com as crianças. Então, assim, tanto a Secretaria de Educação quanto a Secretaria de Meio Ambiente, essa parceria é bem firmada e vai trabalhando ao longo do ano, porque isso também conta ponto para o ICMS ecológico. Não é só você dizer que trabalha a educação ambiental, você tem que ter programas e projetos implementados ou implementação. Você falou uma coisa, o ICM ecológico de Sapucaia não é pequenininho, não. Tem uma graninha boa. Sim. Na casa de 1 milhão, uma coisa assim, não? Na casa de alguns milhões. De alguns milhões. Eu acho que é porque eu acho que Sapucaia tem, porque isso que você falou é verdade. O ICM verde, que eu chamo, ele é o somatório de uma série de ações na área ambiental, e esse somatório ele leva você, o INEA estabelece você um padrão de recebimento de ICM verde a partir das implantações das suas temáticas de meio ambiente lá. Isso. O ICMS ecológico, ele contempla... Ecológico ou verde? Tanto faz. Ele contempla o esgotamento sanitário, ele contempla o aterro sanitário, junto com a coleta seletiva do município, contempla as áreas de unidade de conservação, o vazadouro, mananciais para os municípios que têm mananciais, plano da Mata Atlântica, eles estão envolvendo bem essa parte da área verde, o plano de saneamento básico. Você tem uma pessoa especial para montar essas informações para passar para o INEA? Antes era só eu, era equipe, hoje não. Hoje eu divido o trabalho com toda a minha equipe. Cada um faz uma parte. Todos participam do treinamento, inclusive começou a semana passada, abriu já para declaração. Então, essa semana ainda está em fase de teste. Eu já aprendi que na primeira semana nunca é bom você começar a mexer na plataforma. Ela ainda está com alguns erros, aí eles vão ajeitando. Hoje mesmo ele está suspenso por algumas horas, porque eles estão dando manutenção no sistema, mas o CPF do cadastro principal é o meu e o do secretário de Fazenda e do prefeito, porque hoje você tem que englobar as 3 pessoas no ICMS ecológico, porque o secretário de Fazenda é onde o dinheiro é depositado, é na secretaria dele, e o prefeito por ser o gestor do município. Me diga uma coisa, você tem essa captação de recursos, você estava conversando um pouquinho antes comigo, que você capta recursos também do Comitê do Piabanha. Isso. Comitê do Piabanha. E eu reclamava que eu trabalhei muito tempo participei muito tempo no Comitê Guandu. O Comitê Guandu tem um substancial valores financeiros reservados. Mas a dificuldade de usar esse dinheiro era que os municípios não estavam preparados para nem fazer uma proposta, uma pré-proposta, porque não tinha profissional para fazer uma pré-proposta para poder captar esse dinheiro. É isso mesmo? Sapucaia tem uma organização melhor? Então, eu faço parte, enquanto prefeitura, a gente tem cadeira cativa no Comitê Piabanha. O que é o Comitê Piabanha?
trabalha com os recursos hídricos da nossa região hidrográfica 4. A gente está inserido na região hidrográfica 4. Ele consegue recursos através das outorgas. Então, esse recurso ele é depositado numa conta que a gente contratou uma agência que chama GEVAP. Então, todo esse recurso fica na GEVAP e é gerido por eles. Desculpa. E então, como eu faço parte da diretoria e estou no município há algum tempo e venho entendendo as demandas de quando Você é da diretoria da GEVAP? Sou da diretoria do Comitê Piabanha. Do Comitê Piabanha. Até abril, porque até no final desse mês. Porque tem eleição. Isso. Pretendo continuar para a gente não perder o serviço que a gente vem desenvolvendo. Então, eu disse para eles, gente, a gente precisa de abrir edital para elaboração de projeto executivo. Porque a gente abre edital para implantar e ninguém tem projeto. Vamos trabalhar outra linha. Ninguém que você está falando? Os municípios. Os municípios. Que são o quê? Os 10? São 10 municípios. 10 municípios. Na nossa região hidrográfica 4. Piabanha é só do Piabanha? Não, é Piabanha, Paraíba do Sul. Não, é só do Rio Piabanha, ou a bacia. Não, chama Comitê Piabanha, mas é o Rio Paquequé, o Rio Paquequé, são vários rios. São vários rios que englobam. Paquequé já é em Teresópolis. Isso, é porque Teresópolis também está inserida. Então, agora o comitê começou a fazer esse tipo de projetos. Tanto que tem agora um projeto da GEVAP que chama Protratar, que também é para implementar esses projetos que estão sendo prontos. Porém, a gente ainda não recebeu esse projeto, mas vamos receber o projeto executivo com todas as memórias de cálculo do município de Aparecida, Pião e Jamapará, que eu falei lá atrás. Que é para o esgoto. Que é para o esgotamento sanitário. O esgotamento com tratamento. Isso, esgotamento com tratamento. Só que não é só isso que o comitê trabalha, não. O comitê trabalha com reflorestamento, com o sistema isolado de esgotamento sanitário na área rural. E abre também para a pessoa física escrever nos projetos, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, quando eu vou fazer a apresentação do comitê, para as pessoas ficarem atentas ao site do comitê, porque sempre está lançando projetos. O site do comitê, ele é bem amplo, você consegue ver vários shapes, várias camadas da hidrografia, da onde tem mata, aonde precisa. Ontem mesmo a gente apresentou um artigo científico falando sobre deficiência de reflorestamento na região hidrográfica da bacia. Mas já está falando do reflorestamento do próprio bacia do Rio. Das APPs. Das áreas de preservação permanente. Que seria a margem dos rios. Isso, correto. Me diga uma coisa quais são as entidades que participam da Paraíba, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piabanha? Você sabe alguma? Sim, tem a sociedade civil, tem os usuários de recursos hídricos e tem o poder público. Da sociedade civil quem participa? E tem muitas associações, tem a associação de Sapucaia, não? Não, de Sapucaia hoje só tem o município. Só o município Só o município. Só oficial. Isso, mas ali na parte de Petrópolis tem muitas associações. Teresópolis tem bastante, sim. Eu não sei falar o nome agora, inclusive também vai ter uma mudança, né? Tem gente de Miguel Pereira, Pati. Você conhece o Marcos Kudevics? Sim, da APEDEMA. Da APEDEMA. Ele é um que participa. Participa muito. É meu amigo, um abraço para ele. Me diga, essa questão do reflorestamento das margens me interessa muito essa discussão. Você acha que esse reflorestamento das margens é possível dentro da área urbana? Eu acho impossível, né? Do Piabanha dentro de Petrópolis ou do Paquequé dentro de Teresópolis. Você acha que os municípios estão preocupados com esse reflorestamento das margens do rio, no sentido de que tem aquela defesa das nascentes? Então, é suma importante esse trabalho de reflorestamento das margens do rio. Porque antigamente as pessoas utilizavam-se para construir, para plantar. E hoje a gente vê que a natureza está cobrando. Ela vem com mais velocidade, porque não tem áreas reflorestadas, então ela vem trazendo todos os sedimentos e causando enchentes nos centros urbanos. Então, é necessário que seja feito o reflorestamento, é necessário que a gente mude essa cultura de cortar. Vamos plantar, porque a gente está sofrendo, a nossa ilha de calor está só que aumente. A gente já vai passar por o El Niño de novo, né?
porque a gente já está vendo a quantidade de calor que está extremo. Já estamos sofrendo. Então, assim, é importante a gente ter esse olhar de reflorestar, de cuidar, porque não é só você abrir uma cova e um berço, né? Vamos falar assim, vamos abrir um berço, fazer o plantio e ir embora achar que a muda vai frutificar, vai crescer e vai Se dar não tudo bem. tiver Não, acompanhamento, você precisa não de, rende aquela muda não virar. no mínimo, 4 anos. Por isso é necessário a gente enfatizar a contratação de uma pessoa que entenda daquele assunto. Você precisa de um profissional, você precisa de um engenheiro florestal, você precisa de um biólogo, alguém que Agrônomo. entenda, né? Não é só ir lá abrir o Mas de berço. qualquer maneira, a gente está terminando, e de qualquer maneira eu queria te perguntar o seguinte: tem a faixa, as margens do Rio Paraíba, tanto do lado de Sapucaia quanto do lado de De Minas. Além Paraíba, são bastante ocupadas, né? Sim. Aquilo é uma ocupação incrível, né? E de vez em quando a Além Paraíba paga um tributo por causa disso. De vez em quando o Rio enche. Sapucaia ela tem uma peculiaridade diferente, né? Além dos distritos serem distantes, Sapucaia ela está à beira do Rio Paraíba do Sul, à beira da margem da BR-393 e na beira do morro. Então, assim, para onde vamos? Não temos aonde. Sapucaia ela é uma cidade de 150 anos que está toda ocupada na margem dos rios, na margem do Rio Paraíba do Sul. Ela não é uma cidade que foi planejada. Então, ela foi se ocupando, se ocupando, se ocupando. E muitos com aterro. E muitos aterros do Rio Paraíba. Muitos com aterro. Inclusive, agora estamos trabalhando para estar fazendo a regularização fundiária dessas casas. Importante. É importante para a gente entender cada realidade, né? Porque as pessoas não moram ali porque querem. As pessoas, Ninguém, né? ninguém mora. Você vai em muitos lugares, as pessoas moram ali porque elas são empurradas. A falta de inclusão leva você a ter que escolher o lugar de risco para morar. Eu não vejo bem essa peculiaridade em Sapucaia, porque Sapucaia não é uma cidade nova. E assim, essa parte que está na beira do rio é a única faixa que tem de território no município. É quase um município. É um município, entendeu? Então, assim, aí não. Aí, quando você vai falar na parte do morro, sim, aí tem mais essa parte da vulnerabilidade, da parte social. Mas no caso de Sapucaia, foi porque não tinha onde crescer, a cidade é antiga e foi-se ali. Graças a Deus, a gente nunca teve um evento de elevação do rio, Eu né? acho que também porque Sapucaia é alto. Então, a cota tá bem acima do nível. Do nível máximo. Mas a gente torce, Mas além Paraíba né? já teve inundação. Já teve inundação? Em Sapucaia eu não me recordo de ter inundação. E também a gente tem uma nova lei que alterou o Código Florestal, a Lei 12.651, que foi a 14.281, que dá prerrogativa para os municípios para fazer o estudo e reduzir essa área de APP. Porque nem tem como tirar aquele pessoal de lá, porque nem tem área para colocar. Não tem área. É isso que, às vezes, quando a gente vai fazer audiência com o promotor do Ministério Público, a gente explica para ele, doutor, essas casas estão aí há muito tempo. Claro que eu não sou capaz de deixar uma pessoa fazer uma construção na beira de um córrego, autorizar ela a fazer uma construção na beira de um córrego. Toda vez que chega qualquer demanda do licenciamento, a primeira coisa que a gente faz é ir lá no shapefiler que o INEA disponibilizou da faixa de demarcação que não pode e conferir se essa casa está dentro daquele local. Se ela estiver dentro daquele local, a gente não pode permitir nada. A gente não dá nenhum tipo de autorização para eles. Uma vez botaram uma faixa marginal do Paraíba de 150 metros. Se botar 150 metros, acaba a cidade acaba inteira. a cidade está toda na faixa marginal. Na área urbana, lá, a gente tem uma faixa de 15 metros. 15 metros. Aí nas outras áreas já sobe para 100. Mas a área que é urbana está de 15 metros as faixas. Eu queria... Está terminando, já está uma hora que a gente está conversando aqui, e te dizer que eu não fiquei surpreendido, porque quem me indicou você foi o Marcos. O Marcos falou, olha, tem lá uma engenheira de meio ambiente, que é secretária de meio ambiente,
Eu queria agradecer a você, dizer que eu fiquei maravilhado com a sua apresentação, fiquei extremamente contente que você tenha vindo, que tenha participado. Sapucaia não é perto, é quase 200 quilômetros do Rio de Janeiro. Foi você que teve que compor umas agendas. E eu queria que você falasse agora, para finalizar, como é que é essa sua participação, porque hoje, por exemplo, você veio dar uma palestra para mostrar o que tem feito o município de Sapucaia. Eu acho que você tem feito, você outro dia estava me dizendo, outro dia você está me dizendo agora que tem palestra quase todo dia, em quase todo lugar, porque todo mundo quer conhecer um pouco de Sapucaia, saber o que está se fazendo. O que você tem feito por aí de palestra dessas coisas, dessas participações? Sim, sempre eu venho recebendo convites para estar mostrando o que Sapucaia está fazendo de bom na área ambiental. E isso é um prestígio enorme para mim, porque eu consigo ver que Sapucaia está evoluindo no quesito de meio ambiente. Não só eu consigo ver, como as pessoas que participam do que a gente mostra. A gente não faz uma apresentação de mentira, a gente mostra a realidade com depoimento. Eu estive hoje cedo participando do Sebrae, do projeto Transformar Juntos, mostrando como a gente utiliza os nossos resíduos sólidos no município. Aí eu contei que a gente tem uma cooperativa de catadores com 9 cooperados, que ele atende todos os municípios, com porta a porta apenas em 3, que é Anta, Aparecida e Sapucaia, mas que atende todos os outros distritos. E o papel importante da inclusão social desses catadores no município. Não é porque eles são catadores que eles têm que estar excluídos, não. Então, assim, eu venho trabalhando isso até mesmo com eles, para eles tirarem essa percepção da cabeça deles que eles são catadores. Não, eles são empresários, eles têm uma empresa constituída e prestam um serviço fundamental para o município, que é manter a cidade limpa. O Estado ajuda? O INEA ajuda com algum financiamento ou só disponibiliza financiamento em cima de projetos? Só em cima de projetos. O que o INEA fez lá atrás foi capacitar eles. Tinha uma equipe antiga que fazia capacitação sempre com eles, entendeu? Mas é mais com projetos. Hoje, qualquer dinheiro público ele só pode ser utilizado mediante a projetos. Senão vem Tribunal de Contas do Estado e da União. Isso. Laís, eu queria agradecer a você. Qual é o nome dos seus filhos? As filhas? Maria Gabriele e Ana Liz. Há quantos anos elas? Maria Gabriele está com 22. Formando em farmácia no final do ano na UF de Juiz de Fora, e a Annalise está com 12. Com 12, está estudando também, né? Estudando também. É um prazer imenso falar com você, Laís. Desculpa alguma pergunta que possa ser desconfortável. Tem uma pergunta, eu esqueci, que normalmente eu gosto de fazer. Há possibilidade de engenheiros, eu não sei se tem muitos engenheiros em Sapucaia, morando em Sapucaia, a não ser aqueles que estão na prefeitura. É a possibilidade de a gente... Da possibilidade de engenheiros participarem da ação política, de se envolverem na ação política até ir a vereador? Tem essa possibilidade? Ou isso é muito difícil, que é muito difícil quase em todos os lugares do Rio de Janeiro, com certeza, a participação de engenheiro na vida política partidária ou na vida política da Câmara de Vereadores é sempre difícil. Eu acredito que sim, né? Tem total possibilidade. Basta a pessoa se conhecer das políticas públicas do município e começar a defender a pauta que é da tua demanda. O engenheiro civil, da parte civil, o engenheiro ambiental, da parte ambiental. E acredito que a gente precisa desses profissionais lá dentro. Pessoas que tenham conhecimento do que é necessário para o município evoluir. Até mesmo para quando for votar qualquer projeto, você tem que ter sabedoria para estar votando aquele projeto. É verdade. Bom, eu queria agradecer a você. Eu acho que eu não fiz todas as perguntas. Não sei se você quer falar alguma coisa a mais do município. O nome do prefeito lá é? Breno. Um abraço ao um abraço ao prefeito Breno, né, que já está no segundo mandato, aos secretários todos que estão fazendo um trabalho excelente na área ambiental. Agradecer a você pela sua vinda aqui. Eu sei que da dificuldade que você tem do traslado disso e boa sorte. Eu que agradeço pelo convite. Adorei participar do seu podcast. Obrigado. Papo com Engenharia. Isso.